Graça e paz, queridos. Hoje vamos tratar de um tema muito polêmico no campo teológico. Teria Jefité sacrificado a sua própria filha? Ou será que ele encontrou alguma outra maneira de cumprir o voto que fez a Deus? Vamos analisar o texto bíblico, por isso, abra sua Bíblia, pois estamos todos juntos no Teologia Sincera. O texto de hoje é o texto do capítulo 11 do livro de Juízes, que vai nos contar uma história muito interessante e muito polêmica no campo teológico. A história contada no capítulo 11 do livro de Juízes é a história de um juiz chamado Jefité, um juiz corajoso e muito temente a Deus. A Bíblia vai narrar neste capítulo que este juiz, ele fez um voto com o Senhor. E o voto era que se Deus desse vitória para ele no campo de batalha, quando ele estivesse retornando para sua casa, aquilo que saísse ao encontro de Jefité, ele iria sacrificar ao Senhor em holocausto, correto? Só que existe um problema. Existe um problema em tudo isso, que quando Jefité ele retorna da batalha, Deus deu a vitória para ele. Quando ele retorna da batalha, quem sai da casa para se encontrar com Jefité é justamente a sua filha, a sua única filha. E aqui começa o grande problema, porque se Jefité ele cumpre o voto que ele fez ao Senhor, ele deveria então sacrificar a sua filha em holocausto. Só que existe um grupo de teólogos que acreditam que não, que Jefité ele não sacrificou a sua filha em holocausto, mas que Jefité ele manteve a sua filha em virgindade, que ele entregou a sua filha ao Senhor e ela permaneceu virgem por toda a sua vida. Partindo deste ponto, existem alguns problemas. O problema maior que nós encontramos aqui é que a Bíblia não há amparo nem bíblico, nem linguístico, nem exegético, hermenêutico e nem mesmo histórico para defender-se a ideia da virgindade da garota. Por quê? Porque nós não encontramos na Bíblia Sagrada nenhum outro caso de virgindade para servir ao Senhor. Nós não encontramos nenhuma outra pessoa na Bíblia Sagrada que foi entregue ao Senhor e que tenha permanecido em virgindade. Não existe isso. Não encontramos isso. Na cultura de Israel, isso não é encontrado, tá? As pessoas que serviam a Deus no templo tinham filhos. O caso de Samuel é um caso bastante interessante. Ana entrega Samuel ao Senhor, porém Samuel ele tem filhos. Então a virgindade nunca fez parte da cultura de Israel como algo relacionado ao culto a Deus. Pelo contrário, esta era uma prática completamente pagã. Os cultos pagãos, as supostas deusas virgens que tinham essa prática de as moças que serviam, elas permaneciam em virgindade. Então perceba que a ideia da virgindade, a ideia que os teólogos tentam defender, dizendo que Jefité manteve a sua filha apenas em virgindade, é uma ideia legal. É uma ideia mais bonita, é uma ideia mais fácil de ser aceita, né?
Porque a ideia de que Jefité ele tenha sacrificado em holocausto a sua filha é uma ideia um pouco mais complicada, é uma ideia que a gente tem aquele receio. Mas o que precisa ser entendido aqui é que Deus, em primeiro ponto, Deus não pediu para Jefité sacrificar a sua filha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus, ele não aceitou, ele não recebeu o voto de Jefité. Jefité ele faz um voto precipitado e um voto de tolo. Então, quando nós olhamos para a ideia de que Jefité sacrificou a filha, o primeiro ponto que nos vem à mente é que era fato que na lei estava escrito que Deus não aceitava sacrifício humano. Só que no texto, nós não encontramos Deus pedindo a Jefité e nem Deus se alegrando pelo voto que ele cumpriu. Então, a gente precisa somente entender estes pontos. A ideia da virgindade não é sustentada pela cultura, nem pela exegese hermenêutica, nem pela linguística. É uma ideia que alguns abraçam e parece ser uma ideia de mais fácil aceitação, porém, não é o que o texto nos diz. Vamos analisar alguns pontos do texto e aí chegaremos a uma conclusão. Juízes, capítulo de número 11, a partir do verso de número 30. Eu vou ler alguns versículos e vou parar e comentar algumas coisas, depois nós continuamos lendo o texto. Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 30, está escrito desta forma: E Jefité votou um voto ao Senhor, e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo ou quem, na Almeida Revista e Atualizada nos dá essa ideia, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Primeira pergunta: qual é o voto de Jefité? O voto de Jefité é oferecer em holocausto. Etimologicamente falando, ou a origem da palavra holocausto, ela sempre trouxe a ideia de uma oferta queimada por inteiro. Ou seja, uma oferta que foi queimada completamente, inteiramente. Ok? A palavra holocausto, ela aparece 286 vezes na Bíblia. E posso te dizer uma coisa? E nenhuma delas é alegórica. Nenhuma. Em todas as 286 vezes que a palavra holocausto aparece na Bíblia, em todas elas é oferta queimada por inteiro. Em todas. Então o voto de Jefité é aquilo ou quem que sair ao encontro, eu oferecerei em oferta queimada por inteiro. Correto? Aí no versículo de número 34, nos diz assim: Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. Correto? Então, quando Jefité retorna da batalha vitorioso, porque o Senhor deu a vitória para ele, quem saiu ao encontro de Jefité? Foi a sua filha. É o que está escrito aqui no texto. Correto? O versículo de número 35 vai nos chamar a atenção.
diz assim: e aconteceu que, quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: ah, filha minha. Um ponto aqui. Se Jefité não tivesse a intenção de sacrificar a sua filha, ou de cumprir o voto que fez, por que é que Jefité rasgaria as suas vestes, como está escrito aqui? A palavra "a" que Jefité diz aqui, ó, e disse: "Ah, filha minha". Esta palavra "a" significa uma expressão de dor, que era muito comum aqui. Então, Jefité, ele rasga sua veste e ele faz uma expressão de muita dor por ver que era sua filha que estava vindo ao encontro, correto? E ele diz assim, continuando: ah, filha minha, muito me abates e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Aí eu pergunto, Jefité tinha a intenção de não cumprir o voto? Não, ele não tinha a intenção. Quando ele viu a filha, ele se expressa com muita dor e o versículo termina dizendo: eu fiz um voto e eu não tornarei atrás. Correto? Seguindo o texto, versículo de número 36. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor. Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Aí eu te pergunto, a filha de Jefité estava disposta a ser entregue para que o voto do seu pai fosse cumprido? Sim, ela estava disposta. Está escrito aqui no versículo 36. Ela mesmo disse: faze de mim como saiu da tua boca. Então, ela estava disposta a se entregar para que o pai cumprisse o voto que ele havia feito. Aí no versículo de número 37, ela diz mais algumas coisas. Disse mais ao seu pai: faça-se-me isto, deixe-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Eu te pergunto, por que é que ela choraria tanto tempo se o voto de Jefité não fosse entregá-la em holocausto? Estes 2 versículos que falam sobre ela chorar a virgindade é que causam a ideia de que Jefité não teria entregado ela em holocausto, mas que sim, ele teria mantido ela em virgindade servindo ao Senhor. Só que a questão aqui dela chorar a virgindade é porque ela iria morrer e ela não conheceria varão, correto? Ela seria virgem, ela iria morrer sem conhecer um varão. Só que a ideia que nós precisamos entender aqui é que não conhecer varão aqui não significa que ela está chorando simplesmente porque ela não teria ato sexual. Não é somente isso. Existe toda uma cultura por trás desse choro aqui. Ela está chorando a sua virgindade porque ela ficaria no esquecimento, correto? Ela não teria um marido, ela não teria filhos, ela não teria uma família, ela não teria o seu nome lembrado de geração para geração, de semente para semente, porque ela não teria família.
Então a questão aqui dela chorar a virgindade não é só porque ela não teria ato sexual, mas é porque ela não teria uma família, ela não seria mãe, ela não teria um esposo, ela não teria filhos, correto? Vamos lá, prosseguindo aqui. Versículo de número 39. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado. Entenda uma coisa aqui. Jefité cumpriu nela o voto. Ele não cumpriu de alguma outra forma, mas ele cumpriu nela o voto. E qual era o voto? Oferecer em holocausto. O que é holocausto? Oferecer em oferta queimada por inteiro. E aqui o verso 39 está nos dizendo que Jefité cumpriu nela o voto de entregar em holocausto, de queimar a oferta por inteiro. Ele cumpriu nela o voto que tinha votado. E diz assim mais o texto: e ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o Gileadita, por 4 dias no ano. O impacto foi tão grande que iniciou-se uma cultura de chorar, de que as mulheres em Israel, elas choravam 4 vezes no ano em memória da filha de Jefité. Eu te pergunto, aqui o texto diz, o versículo 40, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité. A versão Almeida Revista e Atualizada, ela vai nos deixar escrito assim, que elas iam a lamentar em memória da filha de Jefité. Eu te pergunto, você já viu alguém chorando em memória de alguém que estava vivo? Então, por que todo este impacto de desenvolver uma cultura de chorar por 4 dias no ano em memória da filha de Jefité, se ela estivesse viva? Se ela simplesmente tivesse sido entregue em virgindade ao Senhor? Não faria sentido. Por que todo ano elas chorariam se a moça estava viva? Se ela estava servindo ao Senhor? Não havia razão para pranto se ela estava viva e servindo a Deus, correto? Então, nos parece muito claro aqui no texto. Jefité faz um voto, e o voto é oferecer em holocausto quem saísse ao encontro, correto? Holocausto, 286 vezes na Bíblia, e em todas elas significa oferta queimada por inteiro, em todas. Então dizer que aqui não é oferta queimada por inteiro é dizer que somente aqui em toda a Bíblia Sagrada, só aqui neste texto, holocausto não é de fato holocausto. E com que base eu faço isso? Com que apoio hermenêutico ou exegético eu faço isso? Sem nenhum apoio. O texto está muito claro. A oferta é oferta queimada por inteiro. A sua filha sai ao encontro. Jefité rasga suas vestes, expressa tamanha dor por ver que seria sua filha. Ele mesmo disse que não voltaria atrás. A menina está disposta a ser entregue. Ela disse ao seu pai para cumprir nela o que ele havia votado. Ela chora por 2 meses a sua virgindade, porque ela não teria família, ela morreria sem filhos.
E quando ela retorna, está claro aqui no texto, no verso 39, que Jefité cumpriu nela, na garota, o voto que havia votado. Qual era o voto? Oferecer em holocausto, oferta queimada por inteiro. O impacto foi tão grande que desenvolveu uma cultura de que as filhas de Israel saíam 4 vezes por ano chorando em memória da filha de Jefité. É um fato triste, é um fato que nós queríamos que não fosse exatamente desta forma, mas o texto bíblico, a hermenêutica, a exegética, a linguística, a cultura não nos deixa entender de outra forma a não ser a forma como o texto está dizendo. Jefité sim sacrificou em holocausto a sua própria filha. O que precisa ser ressaltado aqui é que Deus, ele não pediu para que Jefité oferecesse a sua filha, e Deus não se alegrou, não aceitou a oferta de Jefité. Jefité fez um voto precipitado, um voto de tolo, e Deus, ele não aceitou este voto. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar, que você possa ficar com este vídeo. Deixe seu like, deixe o seu comentário. Se você tiver uma opinião diferente, comente lá no canal, aqui no canal, e deixe sugestão para mais vídeo, que nós estaremos aqui com muito prazer de estar gravando e se comunicando com vocês. Eu sou Rafael Freitas e você está no Teologia Sincera. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.